os senhores telespectadores já notaram por esta paisagem que estamos junto da foz de um rio. Bom, neste caso não é um grande rio português. Aliás, é muito curioso pensar na importância que os rios tiveram no estabelecimento da civilização em Portugal. O rio é uma estrada do mar para a terra e quase sempre à foz, depois ao cimo da longa estrada, aparecem cidades antiquíssimas. Há até uma coisa engraçada, reparem nisto. O maior rio português, que é o Tejo, tem junto da foz a maior cidade portuguesa, que é Lisboa. O segundo rio português, que é o Douro, tem junto da foz a segunda cidade portuguesa, que é o Porto. O terceiro rio português, considerando, claro, o caudal dentro de Portugal, é o Mondego e tem junto a terceira cidade portuguesa, que é Coimbra. O quarto e quinto rio portugueses, que se podem considerar o Sado e o Voga, têm junto da foz a quarta e a quinta cidade portuguesas por ordem de população, de importância, de desenvolvimento. Ora bem, por outro lado, na costa alentejana já não há esses grandes estradas a rasgarem vales fluviais para o mar e a permitirem a entrada de populações de mercadorias e também a saída das riquezas produzidas na terra. Por isso, a densidade da ocupação humana alentejana, nos tempos históricos, é muito menor do que para o norte do Tejo. Uma das exceções a essa costa, a esse litoral fechado à penetração oceânica, é exatamente este vale do rio Mira. Havia aqui um rio, o Mira, mas na pronúncia árabe, rio dizia-se Ode, ou também Guade, que é a mesma palavra, Guadiode. Daí que, por exemplo, o rio Ana chama-se hoje Guadiana. Este rio Mira, este Odemira, leva justamente, depois de cerca de 5 léguas de caminho, até uma cidade muito antiga que tem exatamente o nome de Odemira, a cidade que estava junto do rio Mira. Nós vamos até lá e depois vamos ainda mais longe, porque, como vão ver, este Vale do Mira é um encanto, É lindíssima aqui, esta região da Foz, é aqui a praia de Vila Nova de Mil Fontes. Honra-lhe seja uma das praias portuguesas que mantêm todo o seu encanto, que realmente as construções brutais, as muralhas de cimento, ainda não destruíram. Vila Nova e Mil Fontes continua a ser uma terra encantadora, onde a iniciativa humana e a invasão dos bárbaros turísticos não conseguiram estragar o que a natureza fez de belo. Mas isso é aqui na ponta do rio. Vamos percorrê-lo e vamos ver que o rio, desde o princípio até ao fim, é de facto uma das paisagens mais fascinantes que há no nosso país. Estamos em frente de Odemira. Se o meu telespectador reparar, vê na sua frente um grande edifício que está ainda em construção. É a nova biblioteca. Ora bem, chama a atenção para ela, porque ela está a ser construída precisamente sobre o morro onde ficava o castelo de Odemira. Esse castelo é um castelo medieval
já por sua vez tinha sido uma fortificação há muito, muito tempo. Nas escavações que fizeram agora, encontraram-se vestígios de ocupação no bronze final. Não há dúvida de que os fenícios passaram por ali. E é claro, tudo isso é civilização que sobe pelo rio. Eu vim para o lado de cá do rio, estou aqui no terreiro da Senhora da Piedade, ainda hoje há culto, ainda hoje aqui se faz a bênção do gado, e venho aqui porque este lugar, este culto de Nossa Senhora, é das tradições mais antigas de Odmira. Imaginem que já no tempo do Afonso Sábio, sabem que o Afonso Sábio era o avô do nosso rei Dom Dinis, o avô. Portanto, Dom Dinis deve ter nascido cerca de 1250, portanto isto quer dizer que o Afonso Sábio, pelos princípios ou meados do século XIII, já ouviu falar de Odmira. E ouviu falar para contar uma história que de certo modo é engraçada. Ele com esta história fez uma das cantigas de Santa Maria. Bom, a cantiga é assim, a história que inspira a cantiga. Havia aqui uma senhora muito boa, muito devota, que passou muito tempo a fazer uma finíssima toalha de linho, fina e enorme, que pôs no altar de Santa Maria. Era uma magnífica toalha. É claro, passou por lá um frade, viu aquela toalha e pensou: mas que rico pano que aqui está, mal empregado. Embrulhou-a, levou-a, imaginem vocês, hein, do que ele sabia de lembrar. Com aquele belo pano mandou fazer umas ceroulas. Umas ceroulas. Claro, foi castigado. Ficou tolhido, completamente tolhido da cintura para baixo. Da cintura para baixo, nada. Bom, o que é curioso é o fim da história. É que toda a gente teve pena do frade e rezaram tanto a Santa Maria que Santa Maria, apesar do frade ter feito aquilo à toalha, fez um milagre e restituiu a saúde ao bom do frade. Bom, naturalmente que o frade, muito arrependido, a partir daí passou a ser um magnífico cristão. Eram histórias que se contavam e em que se acreditava no século XIII. Mas vejam lá, há que tempos se fala de Odmira. Mas o rio Mira não acaba em Odmira. Continua muitos quilómetros para o interior. Ele nasce praticamente na Serra do Caldeirão. E se o meu telespectador quiser acompanhar o curso do rio, a partir de Odmira anda mais 20 e tal quilómetros, é praticamente tanto de Odmira aqui como de Odmira a Mil Fontes, e vem ter a um dos lugares mais encantadores do Alentejo. Olhem na vossa frente, parece realmente uma larga lagoa, é a barragem de Santa Clara a Velha. Fizeram aí um pequeno talude para represar as águas e deu esta paisagem magnífica. É dos sítios mais bonitos de todo o Alentejo. Eu acho que fizeram muito bem, que aqui, a cavaleiro sobre a barragem, fizeram uma estalagem da Enatur. É a estalagem de Santa Clara a Velha. Eu acho que das estalagens da Enatur é daquelas que são menos conhecidas e é pena. É pena. Isto fica praticamente, mesmo para quem não for assim um grande condutor, não, pessoas como nós,
fica a 3 horas de Lisboa. Isto tem realmente uma serenidade infinita. Por mais perturbado, por mais ansioso que um homem esteja, chega-se aqui e sente-se a reinar a paz. É realmente um convite. O meu telespectador, venha a Santa Clara a Velha. A própria pousada é pequenina, mas é muito confortável. Vejam aquelas salas. É um encanto, é um encanto. Ora bem, porque é que o rio Mira é um rio que eu considero extremamente importante? Primeiro, era realmente uma estrada líquida que começava no Atlântico, vinha aqui, por entre estas colinas alentejanas e até à Serra do Caldeirão, portanto, era uma estrada que ia desde o Atlântico ao mais fundo do coração do Alentejo. E mais do que uma estrada, era um viveiro. Olhem aí numa estação da Idade do Ferro, entre muitas coisas, apareceu isto. Estão a ver? Isto é uma casca de uma ostra, mas de uma ostra gigantesca. Uma ostra gigantesca. O rio ainda hoje produz destes frutos. E compreendem perfeitamente que numa terra onde havia metais, que tinha a estrada para o Atlântico e onde havia alimentos fáceis, se tenham instalado desde há muitos milhares de anos, povoados pré-históricos. Apesar disso, esta região nunca foi sistematicamente explorada. São raros os trabalhos arqueológicos. Estou justamente a falar-lhes junto de uma dessas exceções. Esta é a necrópole do Pardieiro. Fica em São Martinho das Amoreiras, a alguns quilómetros de Odmira. Descobriu-se por acaso, viu-se que havia aqui uma grande pedra que tinha qualquer coisa gravada, tirou-se a pedra e por baixo estava uma sepultura. É aquela grande sepultura aberta mesmo na rocha. Depois viu-se à volta e tudo isto, todo este morro, estava juncado de sepulturas. O que é curioso é que dentro daquela sepultura maior apareceram contas de ouro, apareceu uma faca de ferro, portanto a necrópole já é da Idade do Ferro, apareceu mesmo um pingente que veio do Oriente, talvez do Egito. Vejam, do Egito. E tudo isto, pensa-se, uns 700 anos antes da era cristã. Portanto, há 2700 anos. Estou convencido que, além deste morro, naquele, em toda esta volta, em toda esta região de Rio Mira, vão aparecer tesouros que revelam o nosso passado. Felizmente, agora, a Câmara, num acordo com o IPAAR, iniciou os trabalhos para o estudo dos povoados deste Vale do Rio Mira. Outro exemplo. Há umas semanas estavam a colocar aqui as estacas para a vedação elétrica para o gado. Bom, e por baixo soava a oco. Arrancaram umas pedras e apareceu esta galeria. Esta galeria foi realmente talhada na rocha, leva a um corredor que quer aquilo dizer. De que época é? Eu não sei. Por enquanto ainda ninguém sabe, porque ainda está por estudar. Estamos à espera que venham especialistas do IPAR, que aliás já foram chamados.
estou realmente convencido de que o estudo sistemático, completo, inteligente das entranhas da Terra vai trazer à superfície coisas maravilhosas, porque era aqui o fim do mundo para os antigos. Era aqui, nos refegos destes montes, que eles escolhiam a prata e o ouro com que depois faziam os diademas dos faraós. Vão-se encontrar aqui maravilhas. Bom, mas ninguém julgue que é só na arqueologia que está o futuro deste Alentejo profundo. Está principalmente na paisagem. Eu quis trazê-los aqui, estou a falar-lhes na Senhora das Neves, é um dos santuários aqui do Alentejo profundo, perto de Colos. Estamos perto de Colos. Veem, a paisagem é extraordinária. Esta região do Alentejo tem das mais belas paisagens do país. É uma paisagem, não tem aquelas planícies a perder de vista, como a gente julga que é o Alentejo, nada disso. Isto é uma coisa cheia de animação, colinas, barrancos, desvio, é uma coisa de facto fascinante, extremamente fascinante. Simplesmente é uma coisa que está a desaparecer. Antigamente, em cada um destes montes havia um monte. O monte era uma habitação, a sede de uma exploração agrária e pecuária com muita gente. É claro, o tempo da agricultura acabou, porque ninguém se iluda. A agricultura nos países desenvolvidos acabou e os montes estão a cair de podres. Eu estou diante de um monte abandonado. Tem um nome curioso, o Monte Queimado. Bom, ele agora não tem nenhum vestígios de incêndio. Quer dizer, este monte foi queimado há tanto tempo que já se ninguém lembra. Agora ninguém o queimou, mas agora é que ele vai desaparecer de vez. Há em todo o Alentejo milhares de montes. O monte era a forma tradicional da exploração agrícola alentejana. Por detrás do monte estão as explorações islâmicas, por detrás delas, quem sabe se as vilas romanas. Tudo isto são hipóteses. O que é certo é que não se pode falar na história do Alentejo sem pôr em primeiro lugar a cultura agrícola dos montes. Por este caminho, daqui a 100 anos, não está um monte de pé. Vai acontecer como aconteceu aos pelourinhos. Como sabem, partiram os pelourinhos todos. Todos. E a gente agora diz que pena, e que broncos, que rudes, que ignorantes, que eram esses senhores que deixaram partir os pelourinhos. Oxalá que daqui a 100 anos não digam que broncos, que rudes, que ignorantes eram esses sujeitos que deixaram desaparecer os montes do Alentejo. Oxalá que o não digam, porque esses sujeitos somos nós. Com estes montes desertos relaciona-se uma coisa de que agora se está a falar muito: o suicídio no concelho de Odmira. Eu tenho lido nos jornais, na informação, coisas absolutamente alarmantes. Imaginem que em Odmira há a taxa de suicídios mais alta do Alentejo, não só,
mais alta de Portugal e não basta, mais alta de todo o mundo. Bom, a gente, vim cá, vim aflita, está toda a gente a matar-se, o que é que se passa? Vim cá, cheguei a Odmira, ninguém se tinha matado. Que história é essa? Não é bem Odmira, não é bem Odmira, é uma aldeiazinha. Eu vim aqui à aldeia, estou agora aqui. É na aldeia de Saboia. Vêem estas ruas brancas, esta alegria. Bom, aqui é que, segundo as tais notícias, é a capital do suicídio mundial. Bom, isto dá para pensar realmente no sensacionalismo com que se fazem as notícias. Eu interpelei ali um grupo de moradores que passavam, estão além, perguntei-lhes, digam-me lá, o ano passado, quantas pessoas se mataram aqui em Saboia? E eles disseram nenhuma. Nenhuma, olha, nenhuma. Claro, nos anos anteriores, tenho aqui a estatística, pessoas abandonadas, sobretudo. Tenho aqui o último ano com mortos, parece que é 96, mataram-se 2. É claro que há alguns suicidas. Tomáramos nós que nos bairros tristes de Lisboa a estatística não fosse muitas vezes superior. Muitas vezes. O que estas estatísticas não dizem, e era bom que dissessem, é quantos desses suicidas estavam internados no lar da terceira idade. Nenhum. Porque quando um homem, mesmo velho, mesmo desempregado, miserável, sem filhos, sem esperança, sem nada, tem alguém que lhe dê um braço solidário, que lhe faça companhia nos últimos anos do inverno, esse homem ainda acredita no mundo, ainda acredita que neste mundo há amor. E enquanto houver amor no mundo, ninguém busca o refúgio da morte. Veio aqui uma bela igreja, uma igreja gótica. Estou em Coles e sobre Coles queria-lhes contar uma história. Coles era uma aldeia, mas faz este ano exatamente 500 anos que el rei Dom Manuel lhe deu o foral, tenho aqui uma fotocópia do foral, e fez da humilde Coles uma vila cabeça de concelho. Porquê? Eu acho que o Dom Manuel tinha uma boa razão para estar agradecido a Coles. Imaginem, como sabem, Dom Manuel era primo do rei, duque de Beja, esperava. O rei era o Dom João II e o rei tinha ido a Alvor. Estava em Alvor, no Algarve, e a certa altura sente-se muito mal, sente-se morrer, e manda chamar o seu real primo. Mandou cavaleiros a Alcácer e diz: Primo Manuel, vem falar comigo que eu preciso muito falar contigo. Mas a rainha, a mulher do rei, que era irmã do Dom Manuel, disse: Manuel, não vais. Dom Manuel havia de obedecer ao rei ou à rainha. As senhoras estão sempre primeiro e ele obedeceu antes à rainha, não foi. Dom Manuel ficou, mas Dom João II sente a morte cada vez mais perto e manda novos mensageiros. Senhor Duque de Beja, venha já! Mas a rainha disse: Manuel, não vás, é a tua irmã quem tu diz. E ele não foi. À terceira vez, o rei diz: é uma ordem del rei. Vem, senão és desobediente.
E aí o Dom Manuel teve medo, mete-se a cavalo, vem para aí fora, vem a galopar por essas charnecas, ao pôr do sol chega aqui, dormiu aqui em Colos, e de manhã, quando ia a caminho do Algarve, chegam mensageiros da rainha. Manuel, Manuel, não vás, é a tua irmã, é a tua rainha quem te ordena, não vás. Dom Manuel veio aqui a esta igreja e pediu conselho a Nossa Senhora. A Nossa Senhora ainda lá está. É uma lindíssima imagem gótica do princípio do século XV. Senhora, Senhora, e que hei de eu fazer? Acho que a Senhora lhe disse, volta para trás, as mulheres têm sempre razão. Ele voltou e quando chegou a Alcácer, chegou pouco depois a notícia. El rei Dom João II tinha morrido em Alvor e o novo rei de Portugal era ele, o Duque de Beja, Dom Manuel. Eu acho que foi por isso que o primeiro ato de Dom Manuel em sendo rei foi este furor. Transformou Colos da aldeia em vila e em cabeça do concelho. Não foi só Colos, também foi Alvor, onde o primo real tinha morrido. O meu telespectador, pense nisto como quiser, mas eu julgo, quando a rainha lhe disse, desobedece ao rei, não vás ao Algarve, volta para trás. A rainha sabia perfeitamente que o rei ia morrer. Quer dizer, a rainha sabia que aquela peçonha não tinha remédio.